Amém? Glória a Deus por tudo. Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Boa noite, família, realidade em Cristo. Prazer e uma honra enorme estar aqui essa noite, podendo trazer uma palavra. Muito bom estar com vocês. Embora que de maneira virtual, né? Mas estamos juntos. Então hoje, como vocês viram aí, provavelmente nas nossas redes sociais, esse é o primeiro culto dos homens, né? Em conversa pastoral, os pastores na verdade decidiram que cada sábado será agora uma temática, um culto voltado a uma temática específica. E nesse sábado, já que amanhã é Dia dos Pais, né? Nós estaremos comemorando, né? Dando ênfase à temática culto dos homens. Então esse é o primeiro, e cada sábado uma temática diferente será tratada aqui nesse lugar, certo? Então, tudo que eu falar aqui vai ser especificamente para os homens, certo? Em relação a todo o papel do homem, mas principalmente o papel paterno que o homem precisa desenvolver dentro da família, dentro da sua casa, certo? Então não vou falar nada de mim mesmo, certo? Foram várias pesquisas que eu fiz, li alguns livros para ter embasamento, vim aqui falar essas coisas para vocês. E também não tenho filhos ainda, mas pela graça de Deus estou aí à frente do Jovec, Ministério de Jovens da igreja, né? Juntamente com Gigi, Luísa e Josi. E diariamente, quase, nós tratamos com problemas parecidos com esses. Nós tratamos com questões parecidas com essas que eu vou falar aqui. Então eu sei um pouco também na prática do que quais são as consequências da ausência paterna numa família. Certo? Então abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo 5:8. É o nosso trecho base. Você está com sua Bíblia aí na sua casa. Aproveitando, já vou passar um exercício para você. Você que está aí na sua casa com sua família. Chama todo mundo. Se vocês costumam assistir aos cultos em locais diferentes, um na sala, outro no quarto do casal, outro no quarto do filho. Então chama todo mundo para o mesmo ambiente, certo? Você que tem mulher, você que tem filhos, faz esse exercício aí, que eu espero um pouco. Vamos começar a exercitar isso desde o início da pregação, certo? Chama a galera, chama todo mundo. 1 Timóteo 5:8. Certo? Então, acredito que já chegou aí todo mundo, acredito que já estão todos aí em um mesmo ambiente. Vou ler o trecho base. 1 Timóteo 5:8 diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Amém? Baixe sua cabeça onde você estiver, vamos orar. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre esse culto, sobre essa live, sobre essa ministração. Amém? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua presença, de aprendermos um pouco mais contigo, Senhor. Que o Senhor esteja nos abençoando nessa noite, que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Pai, nos abençoa, prepara a terra boa do nosso coração, Senhor, que essa semente venha cair, venha frutificar na terra boa e frutifica 100 vezes mais, Senhor. Abençoa cada família, Senhor, cada lar aqui representado, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja visitando, Senhor, cada família nesse momento. Em nome de Jesus, visita cada lar, Senhor, visita cada pai, que o Senhor esteja abençoando cada um, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, como a gente leu 1 Timóteo 5:8, se alguém não cuida de seus parentes e especialmente dos de sua própria família, negou a sua fé e é pior do que um descrente.
Então o versículo aqui deixa claro. Ele traz um pedido, ele traz uma condição, né? Se alguém não cuidar da sua família, seus parentes, e especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Perceba que aqui na carta, o termo usado é justamente descrente. E um descrente, se você não sabe, é alguém que não acredita em Deus. Então, esse versículo traz uma seriedade muito grande para todos nós, que somos homens e temos nossas famílias. Se você tem aí sua família, você tem os seus parentes, sua mulher, de repente você já tem filho, e você não cuida deles, a Bíblia está dizendo aqui, não sou eu, que você negou a sua fé, e você é pior do que um descrente, de alguém que não acredita em Deus. E de repente você sai por aí, evangelizando vidas, ganhando almas para o Senhor, e os da sua própria casa você não tem cuidado. E os que estão mais próximos de você, você tem negligenciado. Você, homem, como eu disse, estou falando aqui diretamente para os homens, porque é a temática do nosso culto dos homens, certo? Então, meu irmão, eu vou ter a ousadia aqui de dizer isso. Se você sai por aí evangelizando, se você sai pregando a palavra de Deus, se você sai em tese cuidando de outras vidas, mas você não cuida da sua própria casa, você negou a sua fé. Você é pior do que um descrente. Está aqui escrito em 1 Timóteo 5:8. Então, antes de querer cuidar dos de fora, antes de querer pregar a palavra de Deus, que é louvável a sua atitude, nós devemos sim pregar a palavra de Deus. Mas antes de pregarmos a palavra de Deus a outras pessoas, nós devemos pregá-la e vivenciá-las ela dentro do nosso lar. É a nossa família, o nosso primeiro ministério. Então, de repente, você sai espalhando as boas novas, você sai espalhando amor, mas você não prega isso, você não vive isso dentro da sua casa. Você negou a sua fé. Você é pior do que um descrente. E o que seria a sua família? Você, sua esposa e seus filhos, se você já o tem, né? Por enquanto, como eu disse, eu ainda não tenho filhos. Minha família se resume a mim e a minha esposa Pauliana. Certo? Então, o pai é a peça fundamental na estabilidade emocional dos filhos. Como a gente aqui conversava ontem, né, no nosso Pra Lá das 10, com o tema Plano A, que é a família instituída por Deus, planejadas por Deus. Nós conversávamos sobre isso, e eu lembro que o pastor falou exatamente isso, em outras palavras, né? Ele não usou essas palavras, mas o que ele quis dizer foi exatamente isso, que o homem é a estabilidade emocional da sua casa. Porque nós homens fomos construídos, vamos dizer assim, fomos planejados com uma natureza um pouco mais prática do que as mulheres. Então, teoricamente, não é uma regra para todos, teoricamente o homem é quem aguenta mais a pressão psicológica, a pressão emocional de alguns conflitos, de alguns problemas que surgem dentro de um lar, certo? Então o homem tem esse papel de estabilizar emocionalmente a família, certo? Então você que é homem, você que está me ouvindo, tenha isso na sua mente. Você tem a responsabilidade de equilibrar emocionalmente a sua família, a sua casa, certo? E aí, como a gente falou lá no título, né? Nós vamos conversar aqui um pouco sobre as consequências da ausência paterna nos lares, que é justamente quando o homem deixa de lado essa responsabilidade, esse papel que ele tem dentro da família, dentro de sua casa, e por N motivos, cada um aí tem o seu, mas é errado, né, na minha opinião, negligencia esse tão importante ministério que é você ser o responsável por equilibrar emocionalmente a sua casa, certo? Então, quais são as consequências da ausência paterna na família? Então, como eu disse, através dos meus estudos, através das minhas leituras, eu me deparei com várias consequências, várias mesmo, e trouxe aqui algumas para a gente conversar, para a gente debater, e trouxe algumas também para a gente citar, para eu apenas citar, se
der tempo aqui, certo? Mas uma delas, estava lá nos meus estudos que os psicólogos elencavam, problemas de relacionamento. Então, quando o pai ele se exclui, ele negligencia essa característica dele de equilibrar emocionalmente a sua casa, a sua família, os seus filhos, os filhos desenvolvem problemas de relacionamento. Ou seja, desenvolvem uma imagem ruim de relacionamento e ficam com medo de mais abandono. O que é que acontece com a criança, com o jovem, o adolescente, enfim, que o pai não exerce essa função dentro da sua casa? Ele cria um bloqueio, certo? Ele cria um monte de feridas e aí ele fica com medo de se relacionar com outras pessoas para não ter um segundo abandono. O primeiro exatamente dentro da casa com o pai, certo? Então ele não vai desenvolver amizades, ele vai ser aquela pessoa excluída, que não interage com ninguém, que está sempre ali no canto dele, que não quer muita conversa. E isso há uma consequência imensurável para a vida de um jovem, de um adolescente, de uma criança. Por quê? Porque nós somos seres sociáveis. Nós precisamos interagir com outras pessoas. Nós precisamos estudar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos desenvolver um ciclo de amizade. Então, quando você é pai, quando você é homem, não trata isso dentro da sua casa, você abandona o seu filho, emocionalmente falando, você pode estar gerando um problema de relacionamento na vida dele. Através dessa sua atitude, o seu filho pode não querer desenvolver uma amizade na escola, ele pode não querer desenvolver uma amizade no trabalho, e aí ele vai ficar excluído da sociedade, em outras palavras, ele vai ficar incluído no mundo dele e não vai querer contato com ninguém, porque justamente dentro dele existe essa ferida que na mente dele ele pensa, se eu me relacionar com essa pessoa, eu vou ter um outro abandono, já fui abandonado pelo meu pai, imagine por essa pessoa. Outra consequência, ele não vai querer se relacionar amorosamente, não vai querer encontrar um parceiro, vai ter dificuldades, melhor dizendo. Ele vai ter uma dificuldade maior do que uma pessoa que recebeu o equilíbrio emocional do seu pai, vai desenvolver com mais facilidade. A pessoa, o filho ou a filha que não recebeu essa atenção do pai, ela vai gerar, ele ou ela, né, vai gerar esse bloqueio e não vai querer desenvolver essas questões de relacionamento. Isso também influencia muito na questão do divórcio. Como eu falei, a pessoa, o filho, a filha, vai gerar esse bloqueio e aí alguns tentam, né, se arriscam e vai furando esse bloqueio. E alguns se casam. Mas pesquisas mostram que dos divórcios, uma grande porcentagem das pessoas que se divorciam, um dos dois ou os dois tem uma ausência paterna lá na infância, lá nos primeiros anos de vida. Então, pesquisas mostram que pessoas que têm essa ausência paterna, emocionalmente falando, elas têm uma tendência maior de sofrer um divórcio, de participar, vamos dizer assim, de um divórcio lá na fase adulta. Certo? E, além desses problemas de relacionamento, ainda dentro desse problema de relacionamento, certo? É mais provável que esse jovem se envolva com sexo antes do casamento, comportamento agressivo e use drogas e álcool. Tudo que a gente prega contra, né? Sexo antes do casamento. Como eu disse, estou à frente aí, pela graça de Deus, do Ministério de Jovens da Igreja, e nós pregamos muito sobre isso. Nós conscientizamos os nossos jovens, os jovens da igreja, a esperarem pelo momento certo de praticar o sexo. Momento certo esse, dentro do casamento, com o seu marido ou com sua esposa, dependendo do seu sexo, com a bênção de Deus e com a bênção dos homens, certo? Então, pessoas que são abandonadas emocionalmente pelos seus pais, pessoas que não têm essa presença masculina dentro de casa, elas tendem a fazer sexo antes do casamento. Elas tendem também, como eu falei, ter comportamentos agressivos e uso de drogas e álcool.
Então tudo isso é o seu filho, pai. É a sua filha gritando para você: eu estou abandonado. E você está aí e não percebe a comunicação, a mensagem que o seu filho está passando para você através das atitudes dele. E aí eu já vi muitos pais questionando, né? Mas por que o meu filho é isso? Por que o meu filho é assim? Ficam indagando e ficam jogando o problema para os filhos, mas na verdade o problema pode estar em você, certo? O que eu falar aqui não é a verdade absoluta, existem exceções, certo? Mas, como eu disse, os psicólogos afirmam isso. Se você observa um comportamento que você julga desagradável no seu filho, o problema pode estar em você e não apenas nele. Certo? A segunda consequência, complexo de inferioridade. O filho que é abandonado pelo pai, o filho que não tem esse equilíbrio emocionalmente do pai na infância ou no decorrer da vida dele, ele desenvolve um complexo de inferioridade, que é o quê? Ele se sente inferior a todas as pessoas que o cercam. Embora que lá no começo, como a gente viu, ele não desenvolva um relacionamento de amizade, mas ele observa o ciclo que ele participa. Ele observa o amiguinho dele, que o pai dele ou o pai dela vai buscar na escola e ele não. Ele observa o pai abraçar o filho, o pai dizer que ama e ele não. Então ele cria um complexo de inferioridade. Ele começa a se colocar inferior a todas as pessoas que estão em volta dele. Essa também é uma consequência da ausência paterna nas crianças, certo? Além disso, maior incidência em ambientes como empregos, escolas, etc. É aquele cara que sempre se sente o menor. Ele se sente o menor aluno, o pior aluno. Ele se sente o pior empregado, porque ele não recebeu esse equilíbrio emocional dentro da sua casa. Então ele vai expandindo isso que está dentro dele por todas as esferas que ele for participar. Isso gera insegurança nele, como a gente vai ver. Isso gera falta de confiança. Isso gera falta de credibilidade nas habilidades próprias que ele tem. Depois, 4. Comportamento desviado. O que seria isso? Comportamento antissocial e de rebelião, como eu falei. Os pontos, eles meio que se interligam, certo? Um está ligado com o outro e uma mesma consequência vai aparecendo em outros pontos. Então, a gente já viu problemas de relacionamento, complexo de inferioridade e agora comportamento desviado. É um comportamento antissocial e de rebelião. Você já deve ter notado que alguns jovens, algumas crianças, elas chamam a atenção de forma rebelde. Elas bagunçam, elas gritam, elas esperneiam, elas encontram lá a rebelião delas para justamente chamar a atenção de alguém. Chamar a atenção de alguém que ela queria ter atenção. Como a gente está falando aqui do pai, por exemplo. Então ela vai bagunçar, ela vai derrubar tudo, ela vai gritar, ela vai ter um posicionamento rebelde. Justamente porque isso foi gerado dentro dela, porque você, pai, você, homem, não deu a atenção devida ao seu filho, você não deu o equilíbrio emocional necessário à sua filha. E aí, como eu disse, ele está gritando para você. Ele está mostrando as mensagens para você e aí você não está entendendo porque o problema está em você e não está no seu filho. Tenha sempre isso em mente. Você, como eu falei lá no início, você é o responsável por equilibrar emocionalmente a sua família e a sua casa. Além disso, estão propensas essas pessoas a usar drogas, recorrer à violência e hábitos delinquentes. Nós, do Jovec, tratamos ou estamos tratando um caso desse. O filho foi abandonado pelo pai, foi criado pela mãe.
E eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente com esse jovem. E ele me dizendo, né, já estava num cenário assim bem avançado a coisa, né, já tinha se envolvido com drogas, já tinha se envolvido com pessoas erradas. E aí eu perguntei a ele, mas em qual momento você acha que você começou a tender a praticar essas coisas? Ele disse, uma vez minha mãe me mandou para visitar o meu pai. E quando eu cheguei lá, ele não me deu atenção nenhuma. Eu passei 15 dias na casa do meu pai e se ele conversou comigo foram 3 minutos. E ele me dizia, a partir desse momento, eu vi que não tinha mais esperança. E aí comecei a agir com o meu próprio entendimento, com as minhas próprias razões, e comecei a me associar, a me relacionar com pessoas que eu não devia. E aí, infelizmente, tive acesso à droga, tive acesso ao alcoolismo, e aí fui me degradando cada dia mais, e hoje estou onde estou. E aí no final da conversa, eu me surpreendi porque essas pessoas, elas carregam essas feridas, mas elas têm um pouco de esperança dentro delas. E eu perguntei, mas se seu pai quisesse assumir você hoje, você daria uma nova chance a ele? Ele disse, é a coisa que eu mais quero nessa vida. E aquilo me impactou porque fiquei sem chão, né? O pai dele no caso, tinha causado todo esse transtorno para ele. Não justifica, claro, mas é uma consequência. E mesmo assim ele estava disposto a perdoar o pai e a viver um relacionamento paterno, coisa que ele nunca teve. Então, homem, pai, tenha isso em mente. Eu vou repetir isso várias vezes para que isso fique gravado na sua mente. Você é o responsável pelo equilíbrio emocional da sua casa. Se você negligenciar essa sua missão, você vai estar comprometendo o presente e o futuro dos seus filhos. Outra consequência, insegurança. Sensação ou sentimento de não estar seguro, não estar protegido. Então, quando você é pai, você se exclui da sua casa, da sua responsabilidade, você cria filhos inseguros. Eles se sentem desprotegidos, eles se sentem vulneráveis, porque você não usou bem da sua responsabilidade para depositar sobre o seu filho essa segurança que ele precisa. Aí, mais uma vez, ele vai ser inseguro em todas as coisas que ele for fazer. Ele vai ser inseguro na escola, ele vai ser inseguro no trabalho, ele vai ser inseguro quando você pedir para ele fazer alguma coisa, ele vai duvidar de si próprio porque ele tem insegurança dentro dele, ocasionada por você, pai, você, homem. Outra insegurança também no sentido de falta de confiança em si mesmo, em suas qualidades e capacidades, como eu falei. É aquela pessoa que nunca tem coragem de fazer alguma coisa. É aquela pessoa que você pede para ele fazer alguma coisa, a primeira coisa que ele diz é, eu não sei fazer isso. Eu não consigo. Eu não vou conseguir. É melhor você pedir para outra pessoa. Sem segurança. O seu filho não consegue observar as características e as qualidades, o potencial que existe dentro dele. Porque todos nós temos os nossos potenciais. Cada um tem uma característica. Eu sou bom em alguma coisa e outros não sou tão bom assim. Mas essa segurança transmitida pelo meu pai me dá a ousadia, vamos dizer assim, de receber desafios. Quando você exclui, quando você sai desse ambiente de promover essa estabilidade emocional para o seu filho, você está dizendo a ele, você está ensinando a ele, melhor dizendo, com a sua ação, que ele não confie nele mesmo. Que sempre que ele encontrar um desafio, ele precisa transmitir esse desafio para outra pessoa, porque ele mesmo não é capaz de fazer aquilo. Porque ele desenvolveu dentro dele essa insegurança por causa da sua ausência paterna, e aí ele não consegue. Ele até tenta, mas ele não consegue. Ele duvida de si mesmo.
e aí ele vai ser uma pessoa levada a não viver coisas novas na vida dele. Ele vai ser uma pessoa limitada profissionalmente, educacionalmente. Ele vai ter barreiras maiores do que uma pessoa que recebeu todo auxílio emocionalmente do pai não vai passar por isso. A quinta, não ter planos nem perspectivas para a própria vida. Você já ouviu falar aquela pessoa que diz: eu vou viver num dia de cada vez, não me importo com amanhã? Pode ser uma pessoa que de fato não se importa com amanhã, que viva a vida de forma relax, né, como a gente chama. Mas pode também ser uma pessoa que não recebeu o equilíbrio emocional do pai, e aí ele tende a excluir os planos para a vida dele. Ele vai vivendo um dia de cada vez, e o que for aparecendo na vida dele, ele vai usufruindo naquele momento. Então ele não tem planejamentos a longo prazo. Você conversa com uma pessoa, por exemplo, e diz: o que você espera daqui a 10 anos? Você: não sei. Daqui a 5 anos? Também não sei. O próximo ano? Não sei. O próximo mês? Não sei. Eu vou vivendo um dia de cada vez. E isso é gerado também pela ausência paterna dentro dos lares. Então o seu filho não vai construir um plano de vida, como você pode observar em algumas crianças muito bem resolvidas, algumas crianças, adolescentes, jovens. Você pergunta à pessoa: o que você quer ser daqui a 10 anos, por exemplo? Ela diz: eu quero ser médico, eu quero ser professor, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E geralmente o que elas dizem é o que elas veem os pais fazendo dentro de casa. Geralmente eles querem imitar o que os pais fazem. E aí, como você se excluiu da sua família, como você está ausente, o seu filho não tem esse contato, ele não tem essa referência. E aí ele vai vivendo um dia de cada vez. Ele não planeja os estudos, ele não planeja uma faculdade, ele não planeja uma família, ele vai vivendo. O que for aparecendo para ele, ele vai pegando, e no próximo dia, seja o que Deus quiser. Só conseguem ver o futuro ao lado da revolta. Então, gente, uma característica muito presente nessas pessoas, nesses jovens, nesses adolescentes, é um sentimento de revolta. Porque eles não entendem. Eles ficam se perguntando o porquê do pai dele, o próprio pai, não quererem dar atenção, não quererem criar, não quererem educar, enfim. Eles ficam se perguntando dentro de si mesmos e eles não encontram uma explicação. E muitos, a explicação que encontram é: o problema está em mim. O filho se culpa por aquela situação, quando na verdade ele não tem culpa nenhuma do que está acontecendo. E é por isso também que acontecem muitos suicídios. Os filhos vão lá e tiram a própria vida, porque eles concluíram que o problema daquela situação, o causador daquela situação, são eles. E não são os pais. É o pai, como eu disse, estou falando aqui diretamente para o homem, né? É você, homem. A culpa pode ser sua. A culpa pode ser sua. Através da sua negligência, através da sua ausência, através do seu não cumprir o seu papel que você precisaria cumprir dentro da sua casa. E aí, quando ele pensa no futuro, eles até evitam de pensar no futuro justamente por causa das frustrações. Não vou pensar, não vou tentar elaborar um futuro para mim, porque eles dizem isso, eles se colocam nessa posição. Eu fui excluído até pelo meu pai, imagine por uma outra pessoa. Imagine por uma mulher, imagine pelo marido, imagine por um professor. Não dá. Então eles criam essa revolta dentro deles e aí vão vivendo, como eu falei, sem um plano de futuro, sem um plano, sem uma perspectiva a médio e longo prazo. Eles vão vivendo um dia de cada vez. E a sexta, não conseguir chamar Deus de Pai. Outra consequência gerada nos filhos também com essa ausência paterna
é que eles não conseguem observar a presença, o amor paterno vindo de Deus. Eles não conseguem. Porque, como eu disse, eles ficam se perguntando: se o meu pai, que está comigo todos os dias, não me ama, não me dá atenção, imagine Deus, que eu nem vejo. Isso gera também falta de fé. Isso gera falta de crença. Essas pessoas que são abandonadas emocionalmente pelos seus pais, eles tendem a não acreditar em Deus, a não acreditar em uma divindade, em um ser divino. E aí você pode estar perguntando: pai, como eu disse, por que o meu filho não quer ir à igreja comigo? Eu prego tanto para ele. Por que o meu filho não quer se envolver com as coisas de Deus? Eu influencio tanto ele a fazer isso. Talvez você esteja pecando lá no ponto que eu disse. Você até aparenta ser um bom servo de Deus. Você até realiza algumas coisas na igreja, mas dentro de casa você não está cumprindo com o seu papel de homem. Você não está cumprindo com o seu papel de pai. E talvez seja por isso que o seu filho não queira se envolver com as coisas de Deus. Porque o seu filho é inteligente, pai. O seu filho é inteligente. Ele raciocina. Se o meu pai é assim, se ele diz que existe um Deus, se ele sai pregando, por que ele não faz isso dentro de casa? Se ele sai pregando que Deus é amor, por que ele não me ama? Por que ele não me dá um mínimo de atenção? Então você pode estar gerando isso no seu filho. Como eu disse, não é uma regra, não é uma certeza, mas provavelmente isso pode estar acontecendo com você dentro da sua casa. Você está se excluindo, você está se ausentando do equilíbrio emocional da sua família e dos seus filhos, e isso está gerando dentro deles uma incredulidade, uma não crença em uma divindade, em um Deus que salva. Então, gente, existem 3 tipos de ausência, certo? Como é que um pai pode se ausentar? De que forma? A primeira dela, através da morte, né? Alguns pais morrem, né? O que é natural, biologicamente, o que se espera, né? Que os pais morram antes dos filhos, o que não é uma verdade, né? Muitos filhos podem morrer antes dos pais. Então, através da morte, um pai pode estar ausente assim do filho. Outro, separação dos pais, ou seja, divórcio. É outra coisa que ocasiona essa ausência paterna. Quando o pai e a mãe se divorciam, não vivem mais no mesmo lar, e aí, consequentemente, o filho é abandonado pelo pai. Estudos mostram que de todos os divórcios, 87% dos filhos ficam com a mãe. Então, esses 87% estão meio que distantes do pai. Eles não terão essa proximidade, esse equilíbrio emocional do pai, porque os pais se separaram e eles ficaram morando com as mães. E o terceiro, que segundo os psicólogos é o que afeta mais o filho: pais presentes fisicamente, mas ausentes emocionalmente. É aquele pai que está ali com o seu filho, com a sua mulher, todos os dias, dentro de sua casa, presenciando ali o crescimento do filho, presenciando ali dia após dia o filho, mas eles se excluem, eles estão ausentes emocionalmente falando. É aquele pai que chega dentro de casa, não fala com o filho, não fala com a mulher, ele só está ali fisicamente, mas não emocionalmente. Segundo os psicólogos, como eu disse, esse é o pior tipo de ausência que existe. Porque o filho está ali vendo o pai todos os dias, mas o pai não dá o mínimo de atenção necessária ao filho. Certo? E aí hoje em dia nós temos um vilão, que se usado da forma errada se torna um vilão, para colaborar com isso, que são as redes sociais. Estudos mostram que, em média, o brasileiro passa 3 horas e 45 minutos por dia usando redes sociais. Pesquisa de 2009. Então, se você estiver inserido nessa média, você passa 3 horas e 45 minutos por dia, em média, na sua rede social, no seu Instagram, no seu WhatsApp, no seu Facebook,
E aí você não dá o mínimo de atenção necessário para o seu filho. E aí você pode estar gerando todas essas consequências negativas, né? Que a gente viu aqui agora há pouco. Você está presente na sua casa, mas você está ausente emocionalmente. Você não fala com seu filho, você não abraça o seu filho, você não dá bom dia, não dá boa tarde, não dá boa noite, não diz que ama, não diz que ele é especial, você só está ali. Porque na sua mente, trazer a feira todos os meses já é o suficiente. Porque você está provendo, você está sendo provedor da casa. E de fato, isso compete a você, homem, também. Ser o provedor da sua casa. Mas não apenas isso. Não é porque você coloca a feira dentro de casa que pronto, o seu papel acabou. Não. Você tem outros papéis. Você tem outras funções. Vocês têm outras responsabilidades. E uma delas é justamente isso. O equilíbrio emocional da sua casa. Então, como o pai geralmente passa o dia fora trabalhando, quando ele chega, ele esquece tudo que existe dentro de casa e vai pegar o seu celular. Porque a rede social, porque o Instagram, porque o WhatsApp é mais importante do que a família dele. Homem de Deus, isso é inadmissível. Você está presente fisicamente, mas você está ausente emocionalmente. Seu filho está lá gritando, pedindo para você ir brincar com ele, e você diz o quê? Estou cansado. Tá nada, você passa 3 horas e 45 minutos em média, mexendo no celular. Não, mas é porque mexer no celular não cansa. Claro que cansa. O celular emite umas luzes que faz com que o seu cérebro se canse mais ainda. Então você podendo ir usufruir do seu filho, você podendo ir usufruir da sua família, você se limita a usar um aparelho telefônico, uma rede social. Você prefere isso ao seu filho. Isso é inadmissível. Você que tem família, você que tem mulher, você que tem filho, use as suas redes sociais porque é bênção. Estamos aqui usando de rede social agora, o YouTube. Mas, como dizem, né? Tudo demais é veneno. Se você está deixando de lado a sua mulher, os seus filhos, para estar focado em uma rede social, você está cometendo um grave erro. Você está presente fisicamente, mas você está ausente emocionalmente. O seu filho vai sofrer consequências com isso. E aí, eu falei isso também quando eu ministrei o inverso, né, para os filhos, valorizar os pais. Vou falar isso para você, homem, também. Se você não dá atenção ao seu filho enquanto ele vive, não dê flores quando ele partir. O que acontece muito? O pai negligencia o filho, o pai exclui o filho, o pai não dá atenção ao filho nem à filha. E aí quando ele morre, quando ele parte, como eu disse, o filho pode morrer antes do pai, claro. Não é uma regra o pai morrer antes do filho. Mas quando chega o fim, que não tem mais o que fazer, aí você começa a fazer o que você deveria ter feito e nunca fez. Você vai lá, leva um buquê de flores para o túmulo do seu filho. E não estou aqui criticando quem fez isso, longe de mim. O que eu estou falando aqui é você, homem de Deus, homem, pai, que se exclui da sua paternidade, e aí quando o seu filho morre, quando o seu filho morrer, por exemplo, você vai lá levar um buquê de flores para ele. Eu te faço uma pergunta: por que você não faz isso agora, enquanto ele vive? Você que tem filha, por que você não dá um buquê de flores para ela agora, enquanto ela está viva? Por que você não demonstra o amor seu por ela agora, enquanto ela pode escutar? Porque quando a pessoa morre, acabou. Quem deveria receber aquela mensagem, né, aquele gesto de carinho, gesto de amor, não vai receber. Está morto. E aí você faz um gesto bonito, um gesto que demonstra que aquela pessoa é importante, mas ela, o receptor, não vai receber a mensagem. Ela morreu sem saber que você amava ela a tal ponto. Então não faça isso. Certo? É forte esse trecho, essa frase, eu sei que é, mas que sirva para você meditar. O que você está fazendo com o seu filho? Será que você tem negligenciado esse importante papel de equilíbrio emocional da sua família?
Será que você chega em casa cansado do trabalho? Que eu sei, chega cansado mesmo. Mas você precisa dar um mínimo de atenção aos seus, à sua mulher, ao seu filho, para que em uma situação como essa, você tenha a plenitude, a certeza dentro de você que você amou o seu filho enquanto você poderia amá-lo, enquanto ele estava vivo, enquanto ele poderia receber esse amor. Então medite nisso. Não quero fazer medo a você, não estou profetizando maldição, mas é algo que está ao nosso redor. Nós não sabemos o dia que nós vamos morrer. Nós não sabemos o dia que a morte vai nos alcançar. Nós não sabemos, você que é pai, você não sabe se vai morrer antes do seu filho ou depois. Então, ame ele. Deixe ele perceber que ele é importante, que ele é especial para você, agora, enquanto ele está vivo. Porque depois que ele morrer, você não vai poder mais fazer nada. Então, deixe o seu filho se sentir amado, deixe ele perceber que é importante, que ele é valioso. Como eu disse, mostre ao seu filho o seu amor. Mostre para ele, deixe ele perceber que ele é importante para você. E eu sei, algumas pessoas não conseguem demonstrar o amor através de palavras, mas demonstra através de atitudes. Eu sou um filho que nunca recebi o amor dos meus pais através de palavras. Nunca recebi. Eu nunca ouvi a minha mãe dizer que me ama, até um pouco tempo atrás. Porque aí teve um dia que Deus começou a me incomodar, que eu deveria dar o primeiro passo, e aí eu fiz isso. Foi difícil, mas consegui, graças a Deus. Eu disse à minha mãe que eu amava ela, eu disse ao meu pai que eu amava ele, e aí, consequentemente, eles começaram a dizer que me amava também. Mas em toda a minha infância, eu nunca ouvi da minha mãe ela dizer que me ama, que me amava. Eu nunca ouvi o meu pai dizer que ele me amava, mas eu via através das ações. Eles faziam tudo que podia por mim. Até o que não podiam, eles faziam por mim. E agora, como homem casado, com responsabilidades financeiras dentro de uma casa, eu vejo essa atitude como muito mais além do que eu vi naquele tempo. Porque na época, em 2010, eu fiz um curso de técnico de informática. Inclusive, Ded fez comigo um pedaço, Maria Luísa. E naquela época, a mensalidade era razoavelmente alta para a época. Se fosse hoje, já era razoavelmente alto, imagine 10 anos atrás, né? 2010, 2020, isso. Então, 10 anos atrás, aquela mensalidade era altíssima. Além da mensalidade do curso, a minha mãe comprou um computador para mim, para eu poder estudar. Porque eu ia precisar de um computador na minha casa. E além disso, ela comprou uma cadeira para mim estudar. Cadeira acolchoada. Então, gente, esses dias eu estava meditando sobre isso. Quando eu lembrei disso, disse, meu Deus, isso é uma demonstração de amor enorme. Embora ela não tenha dito com a boca dela, embora não tenha saído dos lábios dela aquelas palavras, mas foi através de uma ação. Então você, pai, de repente você tem essa dificuldade de demonstrar o seu amor através das palavras, então demonstre através das atitudes. Faça alguma coisa que seu filho gosta, abrace ele, sei lá, faz alguma coisa, mas deixe ele perceber que ele é amado por você, que ele é importante para você, que ele é especial. Ele precisa disso para que ele possa crescer como uma criança e depois um adolescente, um jovem, um adulto equilibrado emocionalmente. Deixe ele perceber isso em você. E aí você talvez seja daquele tipo de pai que seja totalmente ausente, mas na hora de disciplinar o seu filho você é extremamente presente. É aquele tipo de pai que só aparece para dar uma bronca no filho, para dar uma disciplina no filho. E de fato, é o seu papel também. Disciplinar o seu filho, corrigir o seu filho, mas não somente isso. Quando o seu filho precisar, discipline ele. Corrija ele, mostre a ele que ele está errado, mostre qual é o certo. Se for possível, puna ele com alguma coisa. Alguns dão castigo, né? Outros dão baleada azul mesmo. Pega a baleia azul e manda no menino, né, Gigi? Gigi sabe o que é isso. Então discipline o seu filho, mas quando ele acertar, valorize também o acerto dele.
Não apareça somente para criticar, para corrigir, para punir. Apareça também para dar os parabéns quando ele fizer algo de interessante, quando ele fizer algo correto. Chegue para ele e diga: parabéns, meu filho, você acertou por ter feito isso, ter arrumado a cama, sei lá, alguma coisa. Parabenize o seu filho quando ele acertar também. Não suje apenas só quando ele precisar de uma correção. Não seja aquele pai que aparece só para corrigir o filho, só para disciplinar. Isso também gera uma revolta no filho. O meu pai só serve para me dar carão? O meu pai só serve para me disciplinar? Não é assim. Então, discipline, corrija, mas quando ele acertar, enfatize o acerto dele também. Dê os parabéns, dê um abraço, dê um beijo, faça alguma coisa, mas parabenize o seu filho pelos acertos também. Não seja só um pai punitivo. E os erros dos filhos podem ser erros do pai também. Por exemplo, um que eu tive muito acesso: acompanhamento escolar. Então, nessa temática, né, do pai punitivo, talvez você passe o ano todinho sem perguntar como o seu filho está na escola. Talvez você passe o ano todinho sem perguntar o que foi que ele viu no dia na escola. Talvez você não chegue junto com ele para ajudar ele numa disciplina que ele tenha dificuldade, numa atividade da escola. E aí você passa o ano todinho sem fazer nada com seu filho. E aí quando chega lá no final do ano, que ele chega com o resultado dizendo que foi reprovado, aí você aparece: cheguei. Chegou o pai punitivo, o pai corretamente falando, né? O pai que está aqui para corrigir o filho. E aí você vai disciplinar o seu filho aí com várias coisas. Vai tirar coisas que ele gosta, vai colocar de castigo, vai dar uma chinelada, sei lá o que você vai fazer. Mas a culpa é sua. A culpa é sua. Por que você não acompanhou o seu filho mês a mês quando ele estava lá na escola? Por que você só apareceu no final do ano quando já estava tudo concretizado? A culpa é sua. Porque teoricamente você tem um nível de escolaridade maior do que o seu filho. Então você pode ajudá-lo nas atividades de casa. E aí você passou o ano todo e não quis nem saber do seu filho. Aí agora que ele chegou em casa dizendo que foi reprovado, você vai colocar a culpa nele. A culpa é sua. Sua mesmo. Que se excluiu da sua tarefa como pai, que se excluiu da sua tarefa de chegar junto no seu filho e apoiar ele emocionalmente falando. Lembrei de algo interessante aqui agora. Talvez você não tenha um grau de escolaridade superior do seu filho. Talvez ele já tenha passado de você, estudantilmente falando. Por exemplo, meu pai só estudou até a 4ª série. Minha mãe também, 4ª ou 5ª, não lembro bem. Então, em um determinado momento da minha vida, eu passei deles na educação. Mas porque eu tive a oportunidade? Enfim, N fatores, né? Mas aí você que sabe que o seu filho tem um grau de escolaridade maior do que você não consegue de fato ajudar ele nas disciplinas, porque o que ele estuda é além do que você sabe, apoie emocionalmente. Como? Vou dizer agora. A gente que estuda, a gente está em uma sala escura. Como assim? Você não sabe se seu estudo está rendendo, você não sabe se está dando certo, você não sabe se a coisa está fluindo. Por que você não sabe? Porque você não sabe o que vem de lá para cá, na prova. Você não sabe o que será cobrado. De repente você está estudando o A e o professor cobra B. Aí você se ferra na prova. Isso não quer dizer que você não sabe, quer dizer que você estudou algo que não caiu na prova. A culpa pode até não ser sua. Mas você, pai, que sabe que o seu filho está estudantilmente além de você, que você não pode ajudá-lo ele com os assuntos, você pode ajudá-lo emocionalmente. Você pode ajudá-lo ele quando ele estiver lá trancado naquele quarto. Vá lá, dê um abraço no seu filho, abraça a sua filha, diga que você sente orgulho dele, diga que você é feliz porque ele estuda, porque ele está ali investindo horas e horas do tempo. E se você não sabe, estudar é cansativo, estudar é enfadonho, é ruim estudar, não é bom não. Então vá lá, abrace ele,
Diga que ele é abençoado por Deus. Diga que você sente orgulho por ele. Diga que ele é especial, que você se sente feliz porque você vê ele ali gastando horas e horas de estudos. Vá por mim, estudante que sou. Você vai estar ajudando o seu filho 100%. Seu filho vai se encher de coragem, ele vai se encher de vontade de estudar. Ele vai dizer, nossa, meu pai está comigo nessa. Agora eu vou arrebentar nessa prova. Agora eu vou estudar aqui com uma força maior, com um desejo maior, porque o meu pai está vendo e reconhecendo que eu estou fazendo algo de bom. Não chegue só no final do ano para dizer que ele é isso, que ele é aquilo, que ele tem falta de inteligência, para não usar outra palavra. Não faça isso. Acompanhe o seu filho mensalmente. E aí evite uma tragédia maior, tragédia entre aspas, né? Que seria a reprovação dele. Se você fizer isso mês a mês, pode ter certeza, os resultados dos seus filhos melhorarão. E inclusive é uma consequência que eu não falei aqui, porque eu tive que fazer alguns cortes. Os filhos que são excluídos, que são rejeitados emocionalmente pelos pais, eles tendem a ser piores nas escolas. Eles tendem a ter um rendimento acadêmico inferior aos demais alunos. Então faça isso, pai. Faça isso, homem. Faça alguma coisa com seu filho. De repente você sempre diz, né? Seu filho chama para jogar videogame com você, por exemplo. Você diz, mas eu não sei jogar isso. Vá sem saber mesmo. Tenha um tempo com seu filho. No seu cronograma, se é que você tem, mas nas suas tarefas, você tem algum tempo que é dedicado exclusivamente para o seu filho? De repente você elabora na sua cabeça, né? Ah, eu tenho que trabalhar 7 horas da manhã, volto de 11, 11h30, almoço, volto de 1 ou 2 para o trabalho, volto de 7, e aí quando eu chegar em casa eu vou tomar banho, jantar e vou mexer no meu celular. E aí eu vou dormir e no outro dia as coisas se repetem. E cadê o tempo para o seu filho? Cadê o tempo para a sua mulher, para a sua filha? Não pense isso, como eu disse, estou provendo as coisas para dentro de casa, já está bom demais. Não. Tenha um tempo com o seu filho. Seja para fazer qualquer coisa. Coisas pequenas mesmo. Que não tenha tanta importância, talvez, no seu pensar, no seu raciocínio. Mas que aquilo vai fazer uma diferença enorme para o seu filho. Eu vou falar de uma experiência pessoal minha. A coisa que eu mais acho legal fazer com Pauliana é lavar a louça. É um momento assim sublime. Eu não sei explicar o que acontece, mas é um momento que você está ali em comunhão. No meu caso, a minha mulher, mas com o seu filho é a mesma coisa. Você vai estar em comunhão com o seu filho. É um momento que vocês vão rir, que vocês vão estar longe de tecnologias celulares. É um momento seu e dele. Vocês vão conversar coisas ali que vocês nem imaginam. Vocês vão rir de coisas bobas. Faça isso. Eu desafio você a fazer isso. Vá lavar a louça com seu filho ou com sua filha. Parece que não tem valor algum, né? Mas faça isso. Você vai ver as coisas mudando dentro da sua casa. Tenho certeza. Faça alguma coisa. Jogue bola. Jogue videogame. Com a sua filha, sei lá, brinque de boneca, se for o caso. Outro dia a Letícia estava lá maquiando a Sueli, né, Sueli? Isso tem um impacto positivo enorme para a filha. A filha está ali com o pai. É uma coisa relativamente pequena, mas isso tem um poder emocionalmente falando, enorme. Ela tem ali a presença do pai para fazer uma coisa que ela valoriza. De repente o seu filho valoriza jogar bola e você não. Mas se você participar dessa atividade com ele, você vai estar ali em comunhão com ele. Ele vai se sentir feliz. Ele vai se sentir amado. Então faça isso. Cuide bem da sua herança, como diz lá em Salmos 127. Abra aí sua Bíblia, Salmos 127. Trecho muito conhecido. Salmos 127, versículo 3. Diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Então, seu filho, meu irmão, a sua filha
é a sua herança. É uma recompensa que Deus lhe deu. Então, cuide bem da sua herança. Ele depende emocionalmente de você. Cuide bem dele. Não joga essa responsabilidade para o avô dele, para o tio, somente para a mãe, para uma irmã, sei lá para quem. Ele é responsabilidade sua, homem. O seu filho, a sua herança é responsabilidade sua, homem de Deus. Então, cuide bem da sua herança. É você que é o responsável por ensinar os seus filhos tudo o que ele precisa aprender. Princípios bíblicos, princípios morais, princípios culturais, tudo. Tudo que o seu filho precisar aprender vai passar pela figura paterna, pela figura masculina que você deve exercer dentro da sua casa. Cuide bem da sua herança. E uma atenção aqui especial aos pais que têm filhas, ou seja, meninas, certo? Você, pai, é o responsável, tem uma responsabilidade ainda maior de demonstrar esse amor à sua filha. Por quê? Porque filhas que não recebem o amor do pai dentro de casa, elas tendem a se entregar ao primeiro amor que elas receberem fora de casa. Então você que tem filha, abraça a sua filha. Beije ela de forma respeitosa. Porque quando alguém quiser abraçar ela de forma indecente, ela vai identificar: o meu pai não me abraça assim. Esse cara está querendo alguma coisa indevida comigo. E aí ela vai identificar aquilo e ela vai correr daquilo. Porque ela sabe diferenciar um amor puro, que é o seu pai, mostrar dentro da sua casa, para um amor impuro. Para um amor de alguém que só quer usar ela ali. Como a gente viu, né? Pessoas que são abandonadas pelo pai, emocionalmente falando, elas tendem a fazer sexo antes do casamento. Então o cara chegou lá, com as palavras bonitinhas, a sua filha nunca recebeu nem atenção sua de ir a amor, ela se entregou ao primeiro que encontrou. E é aí que mora o perigo. E é aí que já existe o pecado, né? Porque a gente sabe que sexo só depois do casamento. Então você corre esse risco de a sua filha se apaixonar por alguém que ela não deveria. Porque você, pai, você, homem, não demonstrou o amor que ela precisaria receber dentro de casa para que ela soubesse diferenciar esse amor puro de um amor impuro. Então, você que é pai de menina, tenha esse cuidado, certo? E aí você pode estar dizendo: tá certo, estou entendendo, recebi tudo, mas eu já tentei mudar e não consegui, porque a forma que eu fui criado me faz ser como eu sou. Então, de repente, você é um pai ausente porque você recebeu a educação de um pai ausente também. De repente, você não exerce esse papel dentro da sua casa porque você não recebeu esse papel dentro da sua casa enquanto você era filho. Mas, meu irmão, existe uma explicação que seja, no mínimo, razoável para você pegar toda essa carga negativa de sentimentos que foi depositada sobre a sua vida e depositar sobre a vida do seu filho, sobre a vida da sua filha? Como o pastor diz, né? Explicou, mas não justificou. Se você recebeu isso na sua infância, de fato, você está explicando de maneira correta. Você não recebeu isso do seu pai, então provavelmente você vai ter dificuldade de ensinar o contrário à sua filha, ao seu filho. Mas você precisa lembrar de 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Então você é uma nova pessoa, meu irmão. Não limita o poder de Deus na sua vida. Se você foi educado nessa cultura de não receber a atenção do seu pai, tudo bem, mas agora você está em Cristo. Você é uma nova criatura. Não passe essa carga emocional negativa para o seu filho, para a sua filha. Você precisa ter atitudes diferentes do seu pai, porque você sabe que isso gerou coisas ruins para você. Então você vai querer passar a mesma coisa para o seu filho? Você vai querer passar as mesmas feridas, as mesmas sequelas, as mesmas cicatrizes para a sua filha? Não. Faça diferente. Você é nova criatura. Você é uma nova pessoa. E aí,
Você pode perguntar, como é que eu faço isso? Procura ajuda. Procura ajuda. Nós temos a Bíblia para nos guiar. Nós temos a palavra de Deus, o nosso manual. Tudo que você, pai, homem de Deus, precisa aprender, você encontra aqui, ó, na palavra de Deus. Se não fosse o bastante, nós temos ainda os pastores. A Sala Casados para Sempre está aí, 5 anos? Nessa faixa, né? Entre 5 e 6 anos, não sei ao certo, mas todos os domingos nós temos aqui estudos do nosso pastor, da nossa pastora, diretamente para você, um homem de Deus, casado. E uma das coisas que é tratado lá, que já foi tratado, eu tive a oportunidade de receber, é justamente o papel do pai, como o pai deve agir dentro de casa. Então, meu irmão, nós não temos desculpa. Você que faz parte dessa igreja em especial, você não tem desculpa. Você pode errar por opção, mas não por ignorância. Nós temos aula, como eu disse, todos os domingos, diretamente para você, homem casado, para você, pai, saber, aprender, biblicamente falando, como você deve se comportar dentro da sua casa. Então nós não temos desculpas quanto a isso, certo? E aqui para concluir, não comprometa o futuro do seu filho com a sua ausência. Então, como eu disse, pai, você é peça fundamental no equilíbrio emocional dos seus filhos. Então não comprometa o futuro deles através da sua ausência agora do presente. Como eu disse, esteja presente na vida do seu filho, esteja presente na vida da sua filha. Cada momento, por mais simples que seja para você, valorize e valorize muito. Você tem papel fundamental dentro da sua casa. E lembre-se sempre de uma coisa: o seu filho não pediu para nascer. A sua filha não pediu para nascer. Foi uma atitude sua, foi uma decisão sua com a sua esposa. Então agora vocês precisam cuidar da herança que Deus trouxe para vocês. Vocês precisam agora abraçar a paternidade. Você precisa abraçar a paternidade, pai, e usufruir e desfrutar de todos os benefícios que a paternidade vai gerar na sua vida. Gera responsabilidade? Gera. Mas como a Bíblia diz, né? Quando eu era menino, eu pensava como menino. Eu agia como menino. Mas agora que me tornei homem, deixei as coisas de menino para trás. Você já é pai. Você não é mais menino. Você tem um menino dentro de casa para criar. Você tem uma criança, um jovem, um adolescente. Então, vista essa capa de responsabilidade, vista essa capa de paternidade e exerça ela com a mais dignidade possível que você puder, porque o seu filho, o futuro dele depende dessa sua atitude diária dentro da sua casa. Então, eu deixo aqui um filme. Eu recomendo você assistir um filme chamado Corajosos, certo? Você encontra fácil aí na Netflix. Um filme que mostra e ensina de forma exemplar a paternidade. Inclusive nesse filme, como eu falei, né, com a morte do filho. Em um momento lá, só dando um spoiler aqui rapidamente, o pai sai para passear com a filha e chegam lá no jardim. E a filha desce do carro e diz: pai, vamos dançar? No meio do nada lá, na floresta. E aí o pai, né, cheio de masculinidade, que às vezes a gente pensa que algumas coisas vai ferir a nossa masculinidade, quando na verdade não vai. Aí o pai disse que era besteira, que não queria, que não ia fazer aquilo. Enfim, não fez. Pouco tempo depois acontece alguma coisa, a criança morre. E aí depois sabe o que é que ele faz? Ele volta lá naquele lugar, sozinho, e vai dançar, sozinho. Olha o que esse pai perdeu. E não pense que é porque é um filme, não pode acontecer na vida real. Claro que pode, gente. Como eu disse, você não sabe o dia que você vai morrer, o dia que o seu filho vai morrer. Então aproveite cada momento com o seu filho. Aproveite cada momento com a sua filha, porque pode ser o último. Nós não sabemos o dia que a morte vai nos alcançar.
certo? Então eu queria chamar aqui Randy para a gente cantar um louvor. E eu quero propor outro desafio a você. Você que é pai, você que é homem, eu tenho um dever de casa agora para você. Nós vamos cantar esse louvor aqui. Nós não. Randy vai cantar esse louvor. E você vai demonstrar o seu amor pela sua família agora. Não, agora, assim, agora. Porque, como eu disse, pode ser a sua última oportunidade. Então, como eu disse, se você não é daqueles que demonstram o seu amor através de palavras, demonstre o seu amor através de atitudes.